Vamos já colocá-la no ar. A Suelen Rosim, prefeita de Bauru, nessa semana também de 100 dias, tendo que falar do futuro aqui, porque se é para falar de passado, nosso jornalismo não é muito fã não, viu, prefeita? E convidamos ontem a prefeita de Itapetininga, aceitou, participou com a gente, prefeito de Lins, hoje Suelen Rosim, também o prefeito de Itu, Guilherme Gazola. Prefeita, ontem você fez anúncios que meio que sacudiram a cidade de Bauru quanto à concessão de serviços que são chaves na cidade, um deles o DAI. Né? Chegou a hora de profissionalizar o DAI? A prefeitura não tem meios próprios dela mesma se encarregar para ter uma gestão condizente com Bauru nesse departamento? Boa tarde. Olá, tudo bem, pessoal? Boa tarde para vocês. Primeiro, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Como você bem disse, nós anunciamos algumas medidas importantes. Em 3 meses de governo, ficou muito claro para mim que algumas mudanças importantes precisariam ser feitas. A prefeitura consegue, eu falo sempre, a gente entender que DAI, Endurb e prefeitura são 3 entes juntos que são do mesmo pacote, mas acabam andando com pernas diferentes ali. O nosso objetivo, como você bem disse, é profissionalizar. Se a concessão é o melhor caminho, esses estudos vão apontar. Nesses 3 meses de gestão, ficou claro para mim que você não passa apenas pela troca de presidente, resolve? Não. A gente precisa mudar o conceito de investimentos. O DAI tem recursos financeiros, a gente já discutiu muito isso, tem recursos em caixa, mas não tem água na torneira, então a gente tem que repensar. O que pode mudar da prefeitura, estar nas mãos da prefeitura ou estar de uma outra por meio de uma concessão, é a agilidade no processo, que é o que a gente está buscando. Mas essa discussão não passa apenas por mim, né? Essa discussão ela tem que ser feita com a sociedade, tem que ser feita com os vereadores, e é isso que a gente vai tratar. Lógico que quando se fala da palavra concessão, existe um grande tabu, uma grande preocupação, mas que a gente quer desmistificar. Essa discussão ela precisa acontecer. E o que o meu governo traz neste momento, completamos aí os 100 dias, foi vamos começar a discutir de forma transparente com a sociedade. O tempo vai dizer se essa é a melhor saída. No início da sua resposta foi citado que independe de quem está no comando, né? O serviço é que tem que ser bem prestado. A troca aconteceu sem necessidade? E quais os critérios para a mudança na gestão do DAI? Na verdade, quando você traça algum objetivo, assim que nós assumimos, né, você encontra perfis diferentes. Né? O nosso objetivo não foi... tudo que a presidente passada ofereceu, na minha opinião, foi de extremo profissionalismo. O que se mudou foi a conduta daquilo que eu preciso de imediato para o Departamento de Água e Esgoto, que é um perfil mais de campo, que é hoje o que o presidente se enquadra neste momento. Os 3 meses eles são para conhecimento de forma interna. Ficou muito claro para mim que a gente precisava atacar algumas coisas mais em campo. Então, traçando esse perfil e para o objetivo que nós temos no departamento, para as respostas que eu preciso neste momento, essa troca foi necessária. A boca não miúda, se trata prefeita, de não ter feito outra escolha. Sim. A boca miúda se comenta, e esse zum deve chegar aos seus tímpanos, de que Suelen entregou os pontos para as forças que sempre dominaram o Departamento de Água e Esgoto, e que inclusive são forças que não pretendem a concessão porque há no DAI muita teta para ser sugada e sustentar canalhas. É isso? A senhora cedeu à política? Não, eu não sei de nada. O que as pessoas fazem é fantasiar, é muita historinha e pouca resolutividade. O que eu fiz foi, diagnostiquei em 3 meses que a gente tem que discutir esse assunto mais abertamente com a população, e é o que a gente vai fazer. Todo mundo sabe que eu cheguei ao governo, à prefeitura de Bauru, de mãos livres. Eu continuo com elas da mesma forma. Fora isso, é o velho mimimi de sempre, muita gente achando muita coisa e ajudando a fazer pouco, né? Então eu não vejo com esses olhos, não. As pessoas precisam até entender que existem muitas coisas que reverberam, mas que é o achismo, né, gente? Achismo não coloca água na torneira de ninguém, achismo não resolve os problemas. A gente vai fazer isso com muito respeito. É um estudo de concessão, estudo de viabilidade, que a gente quer fazer isso no primeiro semestre, inclusive, porque eu tenho pressa e eu tô aqui para isso. Então, quando a gente toca em alguns assuntos, as pessoas tendem a achar que a prefeita toca nesses assuntos porque alguém pediu que ela tocasse. Não, é por livre e espontânea
vontade da gestão, né? O que eu me comprometi, vocês podem puxar vídeos da campanha, eu vou fazer o que for necessário para colocar água na torneira do bauruense. Se isso passar por uma nova gestão, se isso passar por mais investimentos, ela vai ter que passar, vai ter que ser discutido. Fora isso, é o completo achismo. Prefeita, a senhora diz que se trata de buchicho, mas o que é explícito para todos nós, um relacionamento bastante conturbado com o governo do estado. Já houve, por exemplo, da parte da senhora, uma tentativa de entendimento? Eu discordo um pouquinho quando vocês colocam assim de não se dar bem com o governo do estado. Se dar bem para as pessoas é o quê? Tomar um café com o governador? Não, isso não é necessário. Mas Bauru fica dentro do estado de São Paulo. Né, prefeita? Sobretudo do lado de lá, a gente entende que há, né, um descompasso daquilo que não fez a senhora e foi interpretado pelo governo do estado. Isso, inclusive, eu apresentei aqui a um secretário como um impropério recebido por toda a cidade de Bauru. Mas eu acho que preciso perguntar para ele. Não conversar, né, numa linguagem um pouco mais, digamos, republicana, faz mal mais para Bauru do que para o governo. Então, mas você fala de não conversar com o governo. Desde quando a gente não conversa com o governo do estado? Então, assim, na verdade, o que as pessoas querem é apenas uma exposição pública daquilo que não há necessidade. O diálogo com o governo do estado, ele é quase que diário. Todas as demandas, as reuniões, eu participo, né? Essas reuniões online que estão sendo feitas, atualizando o que vive, que no Plano São Paulo, outras ações dentro do estado. Isso é indiscutível, isso acontece todos os dias. Bauru está dentro do estado de São Paulo. Esse diálogo, ele sempre existiu. Agora, o que as pessoas querem pesar é que eu simplesmente esqueça a conduta com que eu fui tratada. E eu não tenho memória curta. Então, assim, uma coisa é a prefeita Suelen ter sido chamada de vassalho negacionista e outra é a cidade. São coisas muito diferentes. A cidade não está sendo atrapalhada por isso. Pelo contrário, agora, se há uma resistência... A relevância, né? Isso partiu de algum momento da senhora, né, na tentativa de se entender, vamos deixar isso para lá, pelo amor de Deus, parar com essa papagaiada de negacionismo, de querer comparar Bauru com Araraquara como se cidades fossem idênticas uma das outras, né? Isso está enchendo os pacová de todo mundo, acredito que os seus também, né? E a senhora, como uma pessoa... A senhora foi capaz de relevar aqueles ataques racistas, e isso precisamos também enaltecer aqui. Né? Ataques sórdidos, nojentos, sem dúvida alguma, a senhora teve, né, o altruísmo, a capacidade altiva de relevar. Né? Propôs, foi o que eu lhe perguntei, propôs um diálogo um pouco menos agressivo do que esse que vem sendo travado? Olha, eu acho que é um diálogo que, na verdade, a própria mídia traçou, porque não é um diálogo entre o governador e a prefeita que vive embate, a mídia coloca isso. E mídia vende, né? Vocês sabem que o que é mais interessante? Colocar Bauru contra Araraquara, isso vende muito mais. A prefeita de Bauru acaba para as pessoas vendendo mais nesse momento do que qualquer outra coisa. Não acho que a preocupação seja com Bauru, a preocupação seja com Araraquara, é aquilo que vende mais, que dá mais audiência. Por isso que a discussão acaba aumentando muito. Então não há, por exemplo, nenhum desconforto da minha parte. Acho que vocês têm que perguntar para o governo do estado se ele tem alguma questão comigo ainda, porque para mim isso já passou e não se trata de relevar. Tanto nos atos de racismo como agora, eu sempre fui muito clara e muito objetiva que eu passo em cima do que precisa ser passado. Agora, eu não vou passar pano no que foi errado, não passo pano em falta de educação, não passo pano em cima de racismo, justamente por isso que eu sempre me posicionei de acordo. Mas eu acho que essas questões de comparação, elas vão sempre existir porque é de interesse, na minha opinião, da mídia em enaltecer essas questões. Mas a gente segue trabalhando, seguimos fazendo por Bauru. O dia que eu perceber que Bauru está recebendo bem menos do que deveria, eu vou continuar brigando, seja qual governador for. Eu estou aqui para isso. Eu acho que isso que mais importa. Infelizmente, as notícias fazem parte do processo. Essas comparações com Araraquara foram feitas por uma parte da mídia que, na minha opinião, não está interessada em preocupada com a cidade. Pelo contrário, quer desembolsar dinheiro com notícia que seja mais relevante, que dê mais likes. Infelizmente, esse é o processo que a gente está vivendo. Mas se eu ficar prestando atenção, gente, se eu ficar prestando atenção nas picuinhas, se eu ficar prestando atenção no que dizem mal de quem não conhece o meu caráter e a minha conduta, desculpem, eu não governo.
Lá nas eleições, eu sofri muito. Se eu ficasse prestando atenção nas mentiras que eram propagadas, eu não tinha ganho eleição. Se eu ficar prestando atenção nas picuinhas que uma parte da mídia diz, no achismo das pessoas, eu não governo a cidade. Então, eu tenho dois caminhos. E eu segui, eu vou trabalhar pela cidade. Agora, defender Bauru, isso vocês vão ver mesmo. Se eu precisar brigar com um, brigar com o outro, chamar atenção, é o meu perfil. Eu vou fazer. Eu tô aqui para isso, para defender a cidade. Rapidamente, para a gente até concluir, falar de um assunto que todos nós estamos esperançosos para a retomada do ensino, agora com a vacinação dos profissionais da educação, né? E há a possibilidade disso acontecer essa semana na rede municipal ou não? Com certeza. Na verdade, a gente tá projetando encerrar essa semana de vacinação, até porque muitos dos nossos profissionais, a parte estrutural, toda essa estrutura foi feita pela Secretaria Municipal de Educação. Então, nossa ideia é, a partir da próxima segunda-feira, voltarmos a ter as nossas aulas presenciais, respeitando o distanciamento. Lógico que isso é discutido em conjunto com a Secretaria de Educação, com a nossa secretária, com a equipe de trabalho, mas eu considero um grande avanço hoje os profissionais de educação estarem sendo vacinados. Para garantir o essencial, escola é essencial. Muita gente está voltando em partes à normalidade, a educação não pode ficar por último da fila. E eu nunca defendi isso, por isso determinei a retomada das aulas. A gente espera que essa semana a parte da educação toda seja imunizada e aí o município vai ter mais tranquilidade aí para voltar para a sala de aula, seguindo todos os protocolos e as limitações necessárias. Muitíssimo obrigado por nos atender. Boa sorte no encaminhar desse ano e das decisões todas que estão sendo tomadas assim, né? Uma em cima da outra, e a cidade sendo surpreendida com essa discussão apresentada pela Prefeitura quanto à concessão de muita coisa, entre elas o DAI. Forte abraço, Suelen. Obrigado. Obrigada, bom trabalho. Amém.